Exatamente às 13h47 da tarde, de uma terça-feira, o mundo parou de respirar em Vale das Graças, um pequeno município cravado no interior de Santa Catarina. Sobre os campos de milho da família Rossi, um silêncio antinatural desceu como um manto. Não era a paz do campo, não era a calmaria que anuncia a chuva, era um vácuo. Um silêncio que engolia o zumbido das abelhas, o farfalhar das folhas, o som distante de um motor. Era um silêncio que pesava no ar, denso, como se o próprio céu estivesse prendendo o fôlego antes de um grito que rasgaria a realidade. Este foi o primeiro sinal. Ademar Rossi, um agricultor de 72 anos, sentiu a mudança na pele. Suas mãos, grossas e rachadas, conheciam cada palmo daquela terra, cada ciclo de plantio e colheita. Ele parou o que estava fazendo, o corpo enrijecido, e olhou para o horizonte. O sol ainda estava alto, mas a luz parecia diferente, filtrada por uma película invisível. Ele sabia, com uma certeza que não vinha da mente, mas das entranhas, que aquilo não era normal. Era o presságio de algo que a meteorologia, horas mais tarde, classificaria como impossível para aquela região. O segundo sinal, no entanto, já florescia há uma semana inteira, ignorado por quase todos. No ponto mais alto da propriedade, no topo de um pequeno morro, ficava uma ermida caiada de branco. Uma capela familiar, simples e sólida, consagrada a Santo Antônio há 3 gerações. E ao pé da sua porta de madeira, brotando de uma terra seca onde nada crescia há anos, um único e teimoso lírio branco. A planta, que Ademar jurava estar morta, agora exibia uma flor de uma brancura quase dolorosa de se olhar, perfeita, imaculada. Um detalhe que Ricardo, seu genro, descartou com um aceno de mão. Para ele, um agrônomo formado, cético e focado em planilhas, era apenas uma anomalia botânica, uma curiosidade, nada mais. E havia o terceiro aviso, o mais doméstico e talvez o mais inquietante de todos. Na cozinha da casa principal, Dona Elvira, esposa de Ademar, lutava com a massa dos pães. Era o início da trezena de Santo Antônio e seus pães eram uma tradição sagrada. Mas naquele dia, pela primeira vez em 50 anos de casada, a massa não crescia. Estava pesada, compacta, morta. Ela sovava, adicionava mais fermento, deixava descansar perto do calor do fogão a lenha, mas a massa permanecia inerte, como se carregasse um fardo invisível, um peso que não era deste mundo. Mas a tensão que se acumulava na propriedade dos Rossi não vinha apenas do céu ou da terra, vinha de dentro da própria casa. A discussão naquela tarde era a mesma das últimas semanas, um embate silencioso que agora fervia em voz alta. Ricardo, o genro, o homem da ciência e do progresso, pressionava Ademar. Ele queria hipotecar uma parte das terras, pegar um financiamento pesado no banco e construir um moderno complexo de silos. Para ele, a capelinha no morro era um estorvo, um pedaço de terra improdutivo, uma relíquia sentimental que atravancava a eficiência da fazenda. A fé do sogro, aos seus olhos, era um obstáculo. «Pai, a gente precisa ser prático», Ricardo argumentava, a voz carregada de uma impaciência mal contida. «O seguro da colheitadeira nova, o senhor já viu o valor? É quase R$1 milhão em máquina parada se o tempo virar. Com os silos, a gente armazena e negocia o preço na hora certa». Ademar apenas olhava pela janela, o olhar perdido no morro da capela. A máquina, o orgulho de Ricardo, estava estacionada ao lado do galpão, um gigante de metal reluzente que parecia deslocado na paisagem. Enquanto eles discutiam sobre apólices e juros, na televisão da sala, ligada num canal de notícias regionais, uma tarja vermelha piscava na parte inferior da tela, um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Risco de tempestade severa, com potencial destrutivo para o oeste catarinense.
Ninguém via, ninguém ouvia. O som da TV estava baixo, abafado pela disputa entre a fé e a razão. O público, nós, sabemos o que está vindo. Vemos a mancha vermelha se avolumando no mapa do radar, uma fera disforme avançando a mais de 80 quilômetros por hora. Mas a família, trancada em seu próprio conflito, está cega para o perigo real, físico e iminente que se aproxima a cada segundo. Cada palavra trocada na discussão é 1 minuto a menos para se protegerem. A pressão atmosférica caía do lado de fora e a pressão familiar subia do lado de dentro, ambas caminhando para um ponto de ruptura inevitável. A ruptura chegou às 16h10. Não foi um assobio de vento que cresce, não foi o trovão que rola ao longe. Foi um som de rasgo, um som sólido, como se a própria estrutura do céu estivesse sendo estilhaçada por uma força invisível. O ar não assobiou, ele explodiu. Um rugido gutural, de baixa frequência, que vibrou no peito antes de chegar aos ouvidos, como um trem de carga saltando dos trilhos e atravessando a sala de estar. O instinto de Ademar foi mais rápido que o pânico. "Pro porão, agora!" Ele gritou, a voz um trovão próprio, cortando a incredulidade que paralisara Ricardo e sua filha. Dona Elvira já se movia, puxando a neta pelo braço em direção ao alçapão de madeira grossa no chão da cozinha. Desceram os degraus de pedra às cegas, mergulhando na escuridão úmida e no cheiro de terra e de batatas guardadas. 1 segundo antes de a primeira janela da casa explodir para dentro num banho de vidro e fúria. Lá embaixo, no ventre de pedra da casa, o mundo se desfazia. O som era ensurdecedor e físico. Não era mais um rugido, era uma sinfonia do apocalipse. O rangido agudo do metal dos galpões se contorcendo como papel. As pancadas surdas e secas de árvores centenárias sendo arrancadas pela raiz. O som de granizo, mas não era gelo, eram pedaços de telha, de madeira, de tudo que um dia fora sólido, agora transformado em projéteis. A cada impacto mais forte, o pó de cimento caía do teto do porão e o chão de terra batida tremia sob seus pés. Por 12 minutos intermináveis, eles ficaram ali, abraçados na escuridão, ouvindo o som de uma vida inteira de trabalho sendo obliterada. 12 minutos, 720 segundos de inferno. E então, tão subitamente quanto começou, parou. O silêncio que retornou era mais pesado, mais profundo do que o silêncio que o antecedeu. Era um silêncio de cemitério, um vácuo deixado pela violência. Por 1 minuto inteiro, ninguém se moveu, ninguém respirou. O único som era o do coração martelando contra as costelas. Foi Ademar quem empurrou o alçapão. A madeira não cedeu de primeira, bloqueada por destroços. Ricardo, com a força do desespero, ajudou o sogro e juntos eles abriram uma fresta para o novo mundo. A luz que entrou era cinzenta, pálida. O ar cheirava a terra molhada, a clorofila rasgada e a ozônio, o cheiro elétrico que a fúria do céu deixa para trás. Ao saírem, a visão era bíblica. Não havia mais fazenda, havia um campo de ruínas. O milharal, há poucas semanas da colheita, estava ceifado, deitado, como se uma lâmina gigante tivesse passado rente ao chão. Os galpões de madeira e zinco eram agora montes de destroços achatados. O trator virado de lado, com uma viga atravessada no motor. Mas o olhar de todos, especialmente o de Ricardo, buscou uma única coisa: a colheitadeira. O orgulho de Ricardo, o investimento de quase R$1 milhão que garantiria o futuro da família. Ela não estava onde deveria. Não estava em lugar nenhum que a vista alcançasse. Foi a neta de Ademar, com seus olhos de criança, que apontou. "Olha, vovô, o brinquedo do tio Ricardo tá lá longe." A 200 metros de distância, no meio do que antes era um campo vizinho, estava a máquina. Um emaranhado de aço vermelho e amarelo, retorcido sobre si mesmo, irreconhecível,
como um inseto esmagado por um deus indiferente. A perda não era mais uma planilha, uma projeção. Era real, absoluta, total. Ricardo caminhou até lá, os pés afundando na lama e nos restos da colheita. Ele parou diante da carcaça de seu sonho, de sua lógica, de seu progresso. Ele tocou o metal frio e amassado. Não havia nada a ser salvo, nada a ser consertado. Naquele momento, a razão que o guiava se quebrou. O agrônomo, o homem dos números e da eficiência, caiu de joelhos. Não em oração, não em súplica, mas em um gesto de pura e absoluta derrota. Seu mundo, calculado e segurado, fora aniquilado em 12 minutos por algo que apólice nenhuma poderia cobrir. Se essa jornada de fé e fúria te toca de alguma forma, inscreva-se agora, porque o que Ademar faz a seguir desafia a própria ruína. Enquanto Ricardo se afogava em seu desespero material, o velho Ademar mal pareceu notar a destruição ao seu redor. Seus olhos, que viram secas, geadas e pragas, não estavam fixos no trator virado ou nos galpões desfeitos. Ele ignorou o prejuízo de milhões. Seu olhar estava cravado em um único ponto no horizonte: o topo do morro, o Morro da Capela. Com uma calma que parecia vir de outro lugar, ele se virou e começou a caminhar naquela direção. Seus pés, calçados em botinas gastas, desviavam com segurança de telhas quebradas, de vigas expostas e de galhos arrancados, como se seguissem um caminho que só ele podia ver. Cada passo dele, firme e deliberado em meio ao caos, era uma pergunta silenciosa que pairava no ar devastado. A pergunta era: o que restaria no fim daquele caminho? Que última ruína o velho Ademar insistia em testemunhar? Ricardo, ainda de joelhos na lama, levantou a cabeça. Viu o sogro se afastar, uma silhueta escura contra um céu doente. Um impulso, que não vinha da razão, o colocou de pé. Ele precisava ver, precisava seguir aquele homem até o fim do mundo, que parecia ter chegado e se instalado ali, no Vale das Graças. Ele gesticulou para a esposa e a filha, e a família, unida pelo choque, começou a seguir o patriarca. A subida do morro era uma peregrinação por um campo de batalha. Cada passo era um obstáculo. O chão estava coberto por um tapete de folhas e grãos de milho arrancados, escorregadio como óleo. Pedaços de zinco retorcido, afiados como navalhas, se projetavam da terra. O ar ainda vibrava com uma energia estranha e o silêncio era pontuado pelo gotejar de uma chuva fina que começava a cair, lavando a poeira e a destruição. Ademar não olhava para baixo. Seus olhos estavam fixos no cume e ele subia com a familiaridade de quem fez aquele trajeto 1000 vezes em oração. Quando chegaram à metade do caminho, Ricardo já esperava o pior. Se a colheitadeira de 10 toneladas foi arremessada a 200 metros, o que teria acontecido com uma pequena capela de tijolo e cal, a construção mais alta, mais exposta, o alvo perfeito para a fúria do vento? Ele se preparou para ver apenas um monte de entulho, a fundação de pedra nua, a prova final de que nada, absolutamente nada, era sagrado ou intocável. Mas então, através dos troncos quebrados das poucas árvores que restaram, ele viu, primeiro, uma mancha de branco. Impossível. Devia ser um reflexo da luz estranha. Ele apertou os olhos. Conforme se aproximavam, a mancha se tornou uma forma. A forma se tornou uma parede, e a parede se tornou a capela. Ao chegarem ao topo, o ar pareceu faltar nos pulmões de todos. A imagem diante deles era tão limpa, tão absurda, que o cérebro se recusava a processá-la. A capela de Santo Antônio estava intacta, perfeita. A cal branca, recém-lavada pela chuva fina, brilhava sobre o céu que agora se abria em tons de azul e cinza. Não havia uma telha fora do lugar. As pequenas janelas de vidro estavam incólumes. A cruz de madeira no topo do telhado apontava para o céu, firme, desafiadora.
Ao redor da capela, o chão estava varrido, limpo, como se uma mão gigante tivesse protegido aquele pequeno círculo de terra sagrada, enquanto o resto do mundo era violentado. E ali, ao pé da porta, como um ponto final em uma declaração divina, estava o lírio. Solitário, ereto, suas pétalas de um branco imaculado, intocadas pela fúria que dobrou o aço. Ricardo parou a poucos metros, a respiração presa na garganta. O cheiro de ozônio da tempestade, o cheiro elétrico da destruição, se misturava agora com a fragrância suave, quase irreal, que vinha daquela única flor. Ele deu um passo, depois outro, como se aproximasse de um animal selvagem. Sua mão, a mão de um agrônomo, acostumada a analisar a terra, as pragas, a química do solo, se ergueu trêmula. Ele tocou a parede da capela. Estava fria, sólida, real. A capela de Santo Antônio estava intacta, perfeita. A cal branca, recém-lavada pela chuva fina, brilhava sob o céu que agora se abria em tons de azul e cinza. Não havia uma telha fora do lugar. As pequenas janelas de vidro estavam incólumes. A cruz de madeira no topo do telhado apontava para o céu, firme, desafiadora. Ao redor da capela, o chão estava varrido, limpo, como se uma mão gigante tivesse protegido aquele pequeno círculo de terra sagrada, enquanto o resto do mundo era violentado. E ali, ao pé da porta, como um ponto final em uma declaração divina, estava o lírio. Solitário, ereto, suas pétalas de um branco imaculado, intocadas pela fúria que dobrou o aço. Ricardo parou a poucos metros, a respiração presa na garganta. O cheiro de ozônio da tempestade, o cheiro elétrico da destruição, se misturava agora com a fragrância suave, quase irreal, que vinha daquela única flor. Ele deu um passo, depois outro, como se aproximasse de um animal selvagem. Sua mão, a mão de um agrônomo, acostumada a analisar a terra, as pragas, a química do solo, se ergueu trêmula. Ele tocou a parede da capela. Estava fria, sólida, real. Depois, com uma delicadeza que ele não sabia possuir, seus dedos calejados roçaram a pétala do lírio. Era macia, viva, frágil, e estava ali. Ademar, com a serenidade de quem não esperava outra coisa, empurrou a velha porta de madeira, que se abriu sem um rangido. O interior estava na penumbra, silencioso e em paz. O ar era fresco, com cheiro de madeira antiga e de velas. Sobre o pequeno altar, ao lado da imagem de Santo Antônio, estava a cesta de vime de Dona Elvira. E dentro dela, os pães. Os mesmos pães pesados, densos, que se recusaram a crescer na cozinha, repousavam em paz, como se tivessem sido deixados ali há 1 minuto. O terceiro presságio não era um aviso de destruição, era uma promessa de sustento. Se histórias como esta alimentam sua alma, inscreva-se agora, pois a validação do mundo está prestes a chegar. Foi nesse momento que a razão de Ricardo se rendeu. Não com um grito, mas com um silêncio profundo. Ele olhou para o sogro e, pela primeira vez em anos, não havia desafio em seu olhar. Havia apenas uma pergunta, vasta e assombrada, para a qual ele não tinha resposta. Lentamente, ele entrou na capela, um espaço que ele sempre considerou um desperdício de terra produtiva. Seus olhos percorreram o altar simples, a imagem do santo, a cesta de pães. Ele pegou um dos pães densos, sentindo seu peso incomum na palma da mão. Virou-se e o entregou à sua esposa, que o recebeu com as mãos trêmulas. Foi um gesto sacramental, uma confissão silenciosa de que havia forças no universo que suas planilhas e seus cálculos jamais poderiam medir. A notícia do que aconteceu no sítio Rossi viajou mais rápido que o vento que o destruiu. No dia seguinte, a estrada de terra que levava à propriedade estava congestionada. Vizinhos, curiosos, equipes de reportagem,
e 2 veículos oficiais da Defesa Civil de Santa Catarina. Deles, desceu uma mulher de olhar sério e prancheta na mão. Doutora Helena Quadros, uma das meteorologistas mais respeitadas do estado. Ao seu lado, Marcos Andrade, um repórter veterano do Jornal do Vale, com um fotógrafo a tiracolo. Doutora Helena caminhou pelo cenário de devastação com a precisão de uma cirurgiã. Seus assistentes montaram anemômetros portáteis, mediram a torção do metal, a profundidade com que os destroços se cravaram no solo. Ela não olhava para a tragédia humana, mas para a física da fúria. E seus cálculos a levaram, inevitavelmente, para o morro. Por mais de 1 hora, ela e sua equipe analisaram o fluxo do vento ao redor da pequena ermida, a integridade da estrutura, a ausência de qualquer dano de impacto. No final da tarde, Marcos Andrade, o repórter, finalmente se aproximou com o microfone em punho. Doutora, o que a ciência diz sobre isso? Helena Quadros tirou os óculos, limpou-os e olhou primeiro para a capela, depois para o jornalista. Sua voz, gravada para a posteridade, era clara, sem emoção, o que a tornava ainda mais poderosa. O que eu posso afirmar, em registro oficial, é que nossos dados indicam ventos descendentes, uma microexplosão, que atingiram neste ponto exato uma velocidade entre 280 e 300 km por hora. Ela fez uma pausa e o fotógrafo aproveitou para capturar seu rosto com a capela ao fundo. Não há explicação física ou aerodinâmica para esta estrutura ter resistido. Pela força do impacto, ela deveria ter sido varrida do mapa. É uma anomalia que nossos modelos não conseguem computar. Um resultado que deveria ser estatisticamente impossível.